Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Quero compartilhar com vocês o meu testemunho de 3 anos sem redes sociais. Creio que muitas coisas que eu irei falar aqui vai identificar, vai testificar no seu coração, vai confirmar algo da parte do Senhor. E eu quero falar dos malefícios que foram quando eu estava com as minhas redes sociais ativadas e os benefícios que foram de me afastar das redes sociais por algum tempo, por 3 anos. E eu quero começar a falar pelos malefícios. E um deles é a ansiedade. Isso, as redes sociais é um gatilho para a ansiedade. Quando eu estava com as minhas redes sociais, eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha inquietação, eu tinha agitação, a minha mente era acelerada. Eu não conseguia me concentrar porque a todo momento a minha mente ficava ligada. Era como se eu tivesse com a minha mente a 1000 por hora a todo momento. Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ter paciência, eu não conseguia ter, a mansidão. E algo também, que trouxe um malefício muito grande para mim, e o que eu creio que acontece com a maioria das pessoas, com quase 100%, é a distração. A todo momento eu ficava distraída com as redes sociais. Aquele momento de ficar rolando feed, aquela perca de tempo, aquele tempo que é jogado fora, a qual você fica a todo momento enchendo a sua mente, poluindo a sua mente com vídeos desnecessários, principalmente videozinhos curtos. Você ficar ali, aquilo me fazia um mal para minha mente, eu ficava com a minha mente perturbada e era aquela distração de querer ficar vendo mais e mais e o tempo só passando, e quando você via, você ficava ali mais de 3 horas rolando a mesma coisa. Vai nos agregar em nada, não vai somar nada em nossas vidas. E algo que se acontece muito nos dias de hoje é a comparação. Você ficava ali vendo a vida das outras pessoas, você ficava ali vendo viagens, casamentos, ostentação, dinheiro, pessoas indo para lugares maravilhosos, pessoas conquistando, pessoas ali ganhando, rios de dinheiro até mesmo com a internet. E você ficava se comparando. Eu me pegava muito me comparando com as pessoas, falando assim: Senhor, parece que eu estou atrasada, parece que nada flui na minha vida, parece que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida, parece que as promessas de Deus elas se cumprem na vida de todo mundo, menos na minha. E aquilo ali era um prato cheio para o diabo ficar lançando na minha mente, para o diabo ficar lançando as setas. Olha, todo mundo faz, todo mundo ganha, tudo acontece na vida de todo mundo, as promessas se cumprem, você tá aí. E o diabo aproveitava dessa situação para tentar colocar complexo de inferioridade, colocar ansiedade, colocar depressão, angústia no meu coração. E aquilo ali, o diabo ficava enchendo a minha mente, falando: olha ali, todo mundo conseguiu, e você é um nada, você não consegue nada, você não tem nada. E o diabo só ali, aproveitando da situação, do momento de fraqueza que eu tinha em ficar ali rolando o feed e olhando as vidas das outras pessoas, porque infelizmente é só isso que tem para se ver nas redes sociais. É a vida alheia, é a ostentação das pessoas, é ali o ego inflamado das pessoas. As pessoas elas têm um ego inflamado de ostentar, de querer buscar ali por aprovação, por aceitação, e o ser humano ele quer se enquadrar nisso, ele quer ali estar no meio disso, ele também busca por isso. Então, isso tudo é uma manipulação, na nossa mente, é uma busca por uma aprovação, por um ego inflamado, ou seja, isso tudo é uma pessoa que precisa de cura e de tratamento. É o ser humano, é hoje, é o pecado de hoje em dia, E algo também que me fazia, ser muito inconstante. Eu não conseguia ter constância em algo. Eu não conseguia começar a fazer algo. Uma inconstância, uma procrastinação, Eu não tinha hábitos, eu não tinha disciplina
disciplina, eu era meio que uma pessoa enrolada no meu dia a dia, eu não conseguia ter praticidade, eu não conseguia ter produtividade por causa dessa inconstância. Eu não tinha um horário fixo, os meus horários eram desregulados, eu fazia as coisas no horário que eu bem pretendia, eu tinha ali uma vida totalmente inconstante, né? Ali com as minhas redes sociais ativas. Eu vejo, né, que a maioria das pessoas usam as redes sociais, eu usava também, como uma fuga, como um escape de nossas dores, de nossas feridas, porque ali era muita dopamina, era uma sensação boa, rápida que a gente tem de ficar olhando, de ficar ali vendo vídeos, de ficar ali se distraindo entre parênteses, né? Era meio que uma fuga para as dores, para as feridas emocionais, para a tristeza, porque ele te trazia um momento de felicidade, né, ali muito curta, e você se sentia bem de estar ali neste momento. Só que muitas das vezes o diabo ele aproveita de todas as situações, ele aproveita das fraquezas, ele aproveita ali dos momentos de dores. E o inimigo ele é muito sujo, e se nós não vigiarmos com as redes sociais, ele nos arma um laço. Ele está preparado para dar uma rasteira em nossas vidas. E o diabo, ele por pouco, ele tentou contra a minha vida. Ele tentou, né, fazer com que eu me escandalizasse. Ele armou ali vários laços. Ele armou ali várias ciladas para mim. E foi pela misericórdia do Senhor que esses laços foram cortados, foram desfeitos, pela misericórdia mesmo do Senhor. E chegou num ponto que eu já estava cansada de passar, né, por esses momentos de dores, por esses momentos de angústias, esses momentos de comparação, por esses momentos a qual o diabo se aproveitou da minha mente, das minhas fraquezas. E eu decidi dar um basta para isso. Me afastar por um momento, por alguns dias das redes sociais. Eu decidi dar um tempo por umas 2 semanas. Foi aonde eu falei assim, eu vou me afastar de celular, vou me afastar de redes sociais. Eu vou gastar o meu tempo em cuidar de mim, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, do meu espírito, principalmente do meu espírito. Foi aonde, né, que eu, né, desinstalei somente o aplicativo ali, né, no meu celular. E peguei simplesmente um livro e fui para a praça ler. E naquele meu momento de solitude, aquele meu momento ali sozinha, ali eu e Deus, meus pensamentos, eu comecei a gostar daquilo, aquilo começou a me fazer bem. Eu comecei a ter uma mente mais desacelerada, eu comecei a ficar mais calma, eu me senti mais leve. Eu comecei a me sentir ali uma pessoa melhor, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais mansa. E eu, de uma vez por todas, eu ouvi ali a voz do Espírito Santo. Eu quero que você desinstala, eu quero que você não somente desinstala, mas eu quero que você exclui, que você desativa, eu quero que você some, que você se afaste das redes sociais. E eu, ouvindo a voz do Espírito Santo, eu decidi me afastar de uma vez por todas, eu decidi desativar o meu Instagram. E eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. E agora eu quero falar de tudo aquilo que o Senhor mudou na minha vida, porque o Senhor, ele transformou a minha vida de dentro para fora, em todos os aspectos, do emocional, do físico, da mente, do espiritual. Eu me transformei em uma outra pessoa quando eu saí definitivamente das redes sociais. E agora eu quero falar sobre isso. Agora eu quero falar sobre a minha ansiedade. A minha ansiedade diminuiu em 80%, porque eu me tornei uma pessoa mais calma, uma pessoa até mais sensata, né? Não fiquei mais agitada, comecei a fazer os meus trabalhos cotidianos de uma forma mais leve, uma forma assim mais concentrada. Eu vi essas mudanças na minha mente, eu comecei a ver mudanças no meu emocional. E o tempo de qualidade também, que eu comecei a ter mais tempo de qualidade, principalmente com as coisas do Senhor. Eu comecei a me aprofundar na palavra.
Eu comecei a me aprofundar na Bíblia. Eu comecei a gastar o meu tempo com jejum e oração. Comecei a fazer devocionais longos. Comecei a passar o meu dia 24 horas com o Senhor. Eu comecei a passar o meu dia com Jesus. Eu só queria as coisas do alto. Eu só queria as coisas do Senhor. Eu só queria o céu. E ali eu fui vivendo sobrenatural com Deus. Ali eu fui vivendo coisas maravilhosas com o Espírito Santo, experiências maravilhosas. Dons começaram a ser ativados na minha vida. Visões abertas, visões fechadas, coisas maravilhosas eu comecei a ter com o Espírito Santo de Deus. Não somente na minha vida espiritual também não, mas também na minha vida diária, na minha vida cotidiana. Eu comecei a ter tempo para mim, para o meu autocuidado, para cuidar do meu corpo, para cuidar do meu físico. Eu comecei a praticar atividades físicas, eu comecei a treinar, eu comecei a fazer exercícios, coisas que eu detestava fazer, coisas que eu tinha horror de fazer, que eu começava, só fazia 3 dias e parava. Eu comecei a ter uma rotina matinal. Eu comecei, a criar bons hábitos de acordar cedo, de acordar no mesmo horário. Comecei ali a criar esta rotina de estar acordando, de estar ali buscando ao Senhor em primeiro lugar. Comecei a criar hábitos maravilhosos que geraram coisas positivas na minha mente, no meu falar, no meu dia a dia. E tem algo que eu comecei, que eu adquiri, que foi a solitude, que é algo totalmente diferente de solidão. Eu comecei a gostar de estar sozinha comigo mesmo. Eu comecei a gostar da minha própria companhia. Porque ali naquele momento de quando você tem as redes sociais, que você tem aquele vício, que você fica ali, você mal tem tempo para se olhar, para se conhecer. Eu comecei a me conhecer. Foi onde a minha identidade em Cristo começou a ser firmada. Onde eu soube quem eu era em Cristo Jesus. A minha identidade estabelecida. As minhas emoções foram curadas. O Senhor foi me aprofundando, foi me revelando, foi mostrando. Eu fui tendo revelações da parte do Senhor, daquilo que precisava ser tratado, daquilo que precisava ser curado dentro de mim, de onde vinha tantas dores, de onde vinha tantas feridas. O Espírito Santo de Deus começou a me revelar, a me mostrar, a me trazer luz, a trazer clareza, por causa do meu momento de solitude, por causa do meu momento de estar ali somente eu e Deus. Eu não ouvia mais nenhuma voz, eu não ouvia a voz da comparação, eu não ouvia vozes de pessoas postando em redes sociais, de histórias, de disputa, de ego. Eu não ouvia mais nada, eu não tinha mais contato, eu estava ali somente tendo contato comigo, e por eu estar sozinha ali, eu podia enxergar o que precisava ser tratado em mim, o que eu não enxergava, eu consegui enxergar. O Senhor me trouxe essa luz, me trouxe essa revelação da parte do alto. E é isso a importância de nós, muitas das vezes, praticarmos a solitude para nos conhecermos, para fazer uma autoanálise. E foi neste momento que eu recebi curas, libertações, transformações, onde o Senhor transformou a minha mente, o meu caráter, transformou a minha vida espiritual, onde eu recebi unção, onde eu recebi poder, revelação, dons, coisas maravilhosas da parte do Senhor. E eu não estou aqui gravando esse vídeo para você excluir suas redes sociais, para você excluir, eu não estou gravando este vídeo para te forçar a excluir suas redes sociais, para te forçar a abandonar, não. Quem te convence é o Espírito Santo. Quem me convenceu foi a voz do Espírito Santo. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está confirmando muitas coisas através da minha vida. Eu creio que o Senhor está falando com você. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai testificar, vai confirmar, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo.
E eu quero neste momento orar para que você seja convencido, para que o Espírito Santo de Deus possa transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha. Que hoje eu sou uma pessoa que era extremamente tímida, que jamais estaria aqui gravando vídeo, testemunhando. E o Senhor, Ele fez grandes coisas na minha vida quando eu ouvi a voz do Espírito Santo de afastar das redes sociais e deixar o Senhor trabalhar na minha vida, na solitude com Ele. E eu creio que Ele pode também fazer isso na sua vida. E que você possa receber, que este vídeo possa ser de testemunho para a sua vida, de edificação, de cura e libertação.